Salve, salve, pessoal! Hoje é dia 27 de novembro de 2023. A gente está dando início aqui à gravação do vídeo número 5 da série Reagindo à Máquina do Caos. O título desse vídeo aqui é Reagindo à Máquina do Caos, nós versus eles, o Stiling, ou nós contra eles, o Stiling, né? Como a gente já viu aqui em outros vídeos, né, nós já temos 4 vídeos. Nós temos o vídeo 1, em que a gente examinou o fenômeno dos antivacinas, né? Temos o 2, que a gente viu o que a gente chama das auroras das mídias sociais, chamado ódio ao feed de notícias do Facebook, né? Onde algo aparece ali de novo com esse dispositivo de compartilhamento de status nos perfis dessa plataforma. Nós vimos o vídeo 3, que é o algoritmos e dopamina. Inclusive, a gente tem visto algumas matérias e notícias nos jornais tratando de processos que estão sendo abertos pelo mundo, e alguns que saíram recentemente nos Estados Unidos da América, por pessoas, por grupos, contra plataformas de rede social, por terem, digamos assim, usando aqui uma expressão bem comum, viciados jovens, né, e pessoas, usuários, na internet, nas plataformas sociais, utilizando esses dispositivos que se baseiam, digamos assim, em conhecimentos de psicologia experimental cognitiva, comportamental, né? E o vídeo 3, o algoritmo e dopamina, a gente examina isso, inclusive dando uma olhada, né, em um artigo sobre condicionamento, né, essa é a melhor palavra, condicionamento intermitente, que algumas plataformas passaram a usar para captar tempo e atenção de pessoas na rede, né, e usando o sistema de recompensa, né? Isso já é conhecido no campo da psicologia. O vídeo 4, estou fazendo aqui uma recapitulação para quem não viu ainda, né? O vídeo 4, a gente aborda a questão do sociômetro e os clickbaits, né? Sociômetro seria assim, um dispositivo criado de aferição, né, de validação social. Os likes, por exemplo, esse sistema que contabiliza, né, a receptividade positiva de postagens, de vídeos, comentários, e os clickbaits, né, que são os artifícios usados para chamar atenção, para captar atenção e tempo, que é o que basicamente é o que mais interessa às plataformas. Pois bem, e esse vídeo de hoje aqui, que tem o nome de Nós versus Eles, o Stiling. Como a gente fez já nos outros vídeos e vai continuar a fazer, né, não só nesse como nos vídeos que estão por vir, a gente está seguindo alguns subcapítulos do livro A Máquina do Caos, né, como as redes sociais reprogramaram nossas mentes, do jornalista Max Fischer. Eu vou colocar aqui, né, rapidamente a imagem, né? Essa aqui, ó, esse livro aqui. Esse livro aqui é o livro Eixo, né, que a gente vai seguindo. E aqui eu vou botar ele aberto aqui para vocês verem. Acho que está pequeno. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Melhorou um pouco. Esse aqui é o capítulo, para quem tem o livro em mãos, né? O Stiling é o nome do subcapítulo, tá bom? E aqui, à esquerda, onde tem o índice, né? Mais ou menos o sumário do livro, vocês vão ver os outros capítulos, os subcapítulos que a gente foi seguindo, né? Está aqui o contra o feed de notícias, o efeito cassino, o sociômetro, e esse aqui é o penúltimo dessa sessão que a gente vai ver, né? E o que a gente vai ver nesse vídeo aqui especificamente? Então, esse vídeo consiste numa análise de um acontecimento, né, que ocorreu em Mianmar, um país do Sudeste Asiático, né, a antiga Birmânia, tá? Predominantemente, né, a cultura de Mianmar predominantemente budista, muito marcada. Aquela região é muito marcada lá, a Tailândia e o Sri Lanka, né, o antigo Ceilão, pela cultura budista Theravada, né, uma linha muito antiga, se eu não me engano, a mais antiga. Essa cultura é muito marcada. E esse acontecimento foi em Mianmar.
E a gente vai olhar esse acontecimento sob a luz, sob o olhar de um psicólogo, né, polonês chamado Henri Tafel. Esse Henri Tafel é um psicólogo polonês, né, que ficou bastante conhecido por um trabalho que ele realizou, um trabalho pioneiro que ele realizou, sobre aspectos cognitivos do preconceito, né, e da teoria da identidade social. Ele foi um dos fundadores da Associação Europeia de Psicologia Social Experimental, e ele passa a conhecer o poder da identidade de grupo por experiência própria em 1939, a partir do momento que a Alemanha ocupou o país natal dele, que era a Polônia. Naquele momento, ele estava estudando em Paris, né? Ele era judeu e temia muito pela segurança da família dele, né? O Tafel ele passa a adotar a identidade francesa, né, para se alistar no exército da França, né? Ele vai sustentar esse ardil quando ele é capturado por soldados alemães, e depois da guerra, ao descobrir que a família tinha sido destruída, né, totalmente dizimada, ele se torna oficialmente, primeiramente, francês e depois britânico, né? O Tafel ele vai explicar que, no seu entendimento, né, essas identidades que ele adotou não passavam de construções sociais. A gente vai ver aqui nesse vídeo, né, em que isso se liga, como que o Fischer pega as ideias do Tafel para analisar o que ocorreu lá em Mianmar, na antiga Birmânia, né, e que é tão importante para a gente. Ocorreu em 2013 para 2014. Né? Pois bem, o Tafel ele vai explicar, né, basicamente, né, que no entendimento que ele tinha, essas identidades que ele adotou, por exemplo, né, não passavam de construções sociais. Por quê? Porque como poderia ser diferente, né, se ele conseguiu trocar, né, de uma identidade para outra, tal, ele vai usar essa expressão, tal como se troca de roupa no armário, né, como se pega uma e coloca outra. Ele conseguiu isso. Né? Ainda assim, ele vai dizer, né, as identidades tinham um poder de conseguir impelir pessoas ao redor, né, os outros, à matança, o que ocorreu, inclusive, com a família dele, com a Segunda Guerra, no geral, né, ou a misericórdia, né, ou mesmo levar um continente todo à autodestruição. Né. As perguntas que essa constatação levanta foram assim, o que motivou Tafel e colegas dele a se aprofundar no tema. Né. E aí eles e alguns outros estudiosos, né, colegas dele, psicólogos, dessa área também, inauguraram um estudo do fenômeno, né, que ele chama de identidade social, e que ele vai usar, inclusive, esse nome para batizar como uma teoria, né, a teoria da identidade social, né, remontando, no caso do estudo que eles fizeram, as origens disso tudo ao desafio enfrentado desde o início da existência humana. Né. Então, a gente vai fazer o que agora? Né? A gente vai dar uma olhada num slide do texto que eu preparei. Esse texto é basicamente o texto do subcapítulo, né? Ele está modificado em algumas passagens com algum comentário meu ou com alguma nota de rodapé que eu vou compartilhar para explicar do que se trata. Né? Quando for o caso, eu sinalizo, né, em que está dialogando, né, o texto do Fischer com as ideias do psicólogo Tafel e com a minha análise da questão. Então, vamos dar uma olhadinha agora no slide que eu preparei. A gente vai começar com uma citação que ele faz, que é muito importante. Né? Ele vai dizer o seguinte: os instintos que constituem as buscas por identidade social nos conduzem à desconfiança e, se necessário, a mobilizações contra quem é do exogrupo, ou seja, do grupo de fora, que não é o nosso grupo. Né? Ele vai usar a palavra endogrupo para explicar isso, para contrapor a exogrupo. Essa nota 37 aqui é uma alusão a um texto do Tafel. Eu vou colocar rapidamente aqui a imagem para vocês. Ó. Vou colocar em tela cheia. Psicologia social, dos relacionamentos, das relações intergrupos. Né? Por isso que a gente citou ali no texto o exogrupo, que é quando a gente trata pessoas que é do grupo outro, que não é o nosso, né? E o endogrupo, que é o grupo ao qual a gente pertence. Né? Tem um site também, que eu vou colocar aqui, disponibilizar, que é onde tem esse artigo, caso alguém se interesse, né, em dar uma olhada, baixar, visitar o site, fazer o download do artigo. Esse aqui. Ó.
Ó, o endereço está lá em cima, tá? Psicossocial.net, né? Tem o nome do artigo, enfim, ele está completo, aqui tem 40 páginas, né? É um artigão, na verdade, né? Ele tem um livro também, tá? Depois eu vou disponibilizar a imagem desse livro para vocês verem. Então, vamos voltar para o texto. Pois bem, vamos lá. Aí ele vai dizer, depois dele falar que os instintos, né, que constituem busca por identidade social, eles nos conduzem à desconfiança, né, se necessário, a mobilização contra quem é do grupo de fora, é um grupo ao qual nós não pertencemos, né, ele vai dizer o seguinte, que a nossa mente incita esses comportamentos dando estímulo particular a duas emoções específicas, e aqui nos interessa especialmente, medo e o ódio. Ambas emoções são bem mais sociais do que nós imaginamos. Tafel vai dizer o seguinte: o medo de uma ameaça física de causas externas comumente nos induz a ter um sentimento maior de camaradagem com o grupo do qual fazemos parte, o endogrupo, né? O grupo que a gente pertence, o que a gente se sente pertencendo. Tal como se corrêssemos para a nossa tribo, querendo nos sentir seguros de nós mesmos. Esse medo de uma ameaça também pode nos deixar mais desconfiados e dispostos a atacar e ferir aqueles que nós percebemos como diferentes. Exemplo, né? Aí aqui eu vou usar uma imagem que eu construí para ficar bem mais próximo e que não seja do acontecimento que a gente vai imaginar. Imagina o que se criou, o clima que se criou, a gente já analisou isso em vários vídeos aqui no portal, a partir do 11 de setembro de 2001, né, no ataque ao World Trade Center, as Torres Gêmeas. Aí eu me refiro ao clima de paranoia, de ameaça, né, a todo um estudo, que inclusive eu também faço, né, de que isso foi aproveitado, né, pelo Departamento de Segurança Nacional, das forças estadunidenses, já naquela paranoia do terrorismo, guerra contra o terror, é exatamente, amplificando aqui, né, um dos diversos exemplos que a gente pode ter dessa sensação do endogrupo, né, sentindo medo, ameaça, consequentemente, na esteira disso, produzindo ódio em relação ao quê? Ao terrorista. No caso do 11 de setembro, né, foi associado aos islâmicos, né? Isso foi construído, né? Quem fala isso, lembrando também, é o Edward Snowden, no livro Permanent Records, a gente já analisou aqui também no vídeo 4, se eu não me engano, do Reagindo à Máquina do Caos, quando ele fala que todo esse sistema paranoico de espionagem e tal, ele tem como sustentação justamente esse sentimento não só de desconfiança, mas de ameaça constante. Daí a necessidade da vigilância constante, né? Vamos retomar o nosso texto, então. Pois bem, a gente já falou aqui, né, agora que eu comentei, pensando em reação aos ataques de 11 de setembro, botei até um parênteses aqui, né? Uma maré de fervor patriota com a bandeira em riste. Construa essa imagem, né? Um acordo de empatia, mas ao que se seguiu um pico de crimes de ódio contra muçulmanos. Isso aí, essa frase aqui resume bastante, né, o que decorreu daquele ataque, do que foi criado, do que se aproveitou em torno dele, né? Vamos lá. Sob esse ponto de vista, o medo e o ódio são exemplos de estados afetivos profundamente sociais. E, por isso, é garantido que plataformas de mídias sociais, quando transformam cada clicar ou cada arrastar em ato social, podem trazê-los à tona. Como essas plataformas promovem qualquer postura que gere mais engajamento, aí eu coloquei aqui, né, para vocês um lembrete para olharem o vídeo 2, né, do Reagindo, que eu já fiz aqui. Os antivacinas, o ódio ao feed de notícias, que é, na verdade, o vídeo 1, onde a gente viu como que há uma certa aurora desse engajamento, né? Essas startups que se tornam plataformas, elas vão descobrindo e vão aproveitando isso a seu favor, né? E descobrindo, né, esses mecanismos já
estudados, já testados pela psicologia empírica, né, experimental, comportamental, e eles vão usando isso conscientemente, né, como nós já vimos. Né? O ódio ao feed de notícias, inclusive, isso fica muito claro. Né? Pois bem, em geral, essas plataformas, elas fomentam esses estados afetivos em sua forma mais extremada. O resultado pode ser uma realidade artificial, na qual um endogrupo sempre é virtuoso, ou seja, um grupo ao qual eu pertenço, ou a minha galera pertence, é o grupo bom, né? Mas ele é perseguido, ou seja, ele tem a desconfiança que nós sentimos em relação a um outro grupo que nos persegue. E o exogrupo, claro, ele vai ser, nessa lógica, sempre uma ameaça, né? Assustadora, nas palavras do Max Fischer, ele vai representar o mal. E praticamente tudo que acontece se torna uma questão polarizada de nós contra eles, nós versus eles. Isso é uma paisagem extremamente comum, eu diria até cotidiana, em diversas situações que a gente vive, não aqui, por exemplo, no Brasil, não só internamente, né, nível nacional, como a gente pode olhar também internacionalmente, a gente se procurar um pouquinho para refletir, a gente vai encontrar isso em diversos locais, diversas associações, tanto no passado como atualmente. Né? Pois bem, continuando, o mal que a complacência das redes sociais contra a identidade passou a provocar já é bem conhecido hoje em dia. Em 2012, um ativista dito de esquerda levantou financiamento com cofundadores do Facebook e do Reddit para lançar para Upwork, um site que produzia conteúdo customizado a ser espalhado nas redes sociais, testando constantemente o que se disseminava mais ou o que mais bombava na rede, na internet. A Upwork fez uma engenharia reversa para chegar à fórmula da viralização. Lembrando, nós vimos isso, a questão da viralização, por isso que esses vídeos eles vão construindo, que é um estudo em linha do tempo. Né? Nós já vimos isso nos antivacinas, no feed de notícias, no algoritmo e dopamina e no sociômetro. Né? A ideia de captar tempo e atenção e de poder espalhar e disseminar rapidamente na rede. Né? Esse site que o Fischer está destacando aqui, né? Deixa eu tirar o banner aqui, o Upwork, né? Ele se torna popular, ele tornou popular um tipo específico de manchete, compostas por mais ou menos 2 frases, ou seja, vai começar a entrar como um método, né, para poder alcançar engajamento e viralização, notícias e chamadas curtas. Né? E isso foi duramente criticado, diz o Fischer, por usar e fabricar notícias excessivamente sensacionalistas. Vemos aqui um rastro do que a gente viu no vídeo anterior, no 4, sobre os clickbaits, né, os caça-cliques. Também, não só. Enfim, criar notícias excessivamente sensacionalistas com forte viés de manipulação emocional para alavancar os clickbaits, caça-cliques, tendo um viés neoliberal bastante agressivo, que vão simplificar questões controversas que normalmente exigiriam reflexão mais cuidadosa. As listas numeradas, elas iam bem, diz o Fischer, na criação desse Upwork, né, desse site. Assim como as referidas manchetes, caça-cliques, né, clickbait, caça-curioso, que imploravam, que pediam o nosso clique, o seu clique. Né? Ele abre aspas aqui nessa passagem do texto. Exemplo. Né, dessas chamadas, como eram. A gente tem vários hoje em dia, mas vamos pegar que está no texto, que a gente ser fiel ao texto do Fischer. Você nunca vai adivinhar o que esse técnico disse para empolgar os jogadores. Ou seja, o cara conhece, né? Ou o site conhece um segredo. Você não consegue pensar o que tem aqui. Ou, professora diz que está tudo errado na escola. Ué, o que está errado? Um local bastante conhecido e de interesse de todos, na escola, né? A verdade por detrás da empolgação da banda Y. Sempre algo oculto, né? E que vai servir como chamariz para as pessoas clicarem
e poderia satisfazer suas curiosidades, né? Vamos lá. Continuando. Mas uma fórmula específica mostrou especial eficiência nesse tipo de chamada, né? Manchetes que prometiam retratar o endogrupo, ou seja, o grupo, digamos, que eu ou você faz parte, suposto dos usuários. Ele usa no livro o exemplo de esquerda, geralmente, ele vai colocar no exemplo dele, humilhando um exogrupo detestado. Exemplo, criacionistas, grandes empresas, ou terraplanistas, ou racistas, né? Ele vai dizer isso em termos de deboche, de ironias, nessa dinâmica da polarização. Vai usar um exemplo, inclusive, abre aspas. Este homem retrucou a pergunta de um intolerante com tanta força que a casa veio abaixo, entende? O que está em jogo aí é atiçar a curiosidade e não propriamente a defesa, né, de determinada parte, seria o endogrupo para uns, em detrimento do exogrupo para outros, né? Ele vai aproveitar, sim, né, ataques, diminuições, né? Ele usa aqui humilhar, né, fazendo críticas, por exemplo, mas o que está em questão é o que retrucou como, né, de um intolerante com tanta força que a casa. Como foi esse vir-abaixo da casa? Para captar. E esse site ele vai inaugurar, segundo o Fischer, né, esse tipo de procedimento na rede. Né? Ou, se não vai inaugurar, ele vai usar isso com muita intensidade, né, com um alcance muito grande. Né? Continuando, então. Enquanto isso, dezenas de jornais estavam fazendo cortes nas redações ou fechando as suas portas, pois o seu modelo de negócio havia sido arrasado pela internet de maneira bastante similar com que o fenômeno Napster, 1999, eu botei a data, faria com a indústria fonográfica musical. Eu vou fazer aqui um rápido comentário. Pessoal, lembrando aqui o seguinte, qual é a jogada? O que ele vai apontar aí, que é muito, muito importante no texto dele, é o seguinte: naquele momento em que os jornais vão sentir com mais força na própria pele, né, devido a esse tipo de captação, né, de leitores e de captura, possibilidade de dinâmica de captura da atenção e tempo de leitores, potenciais leitores, analogamente o que o Napster, que a gente viu lá atrás no vídeo 2 ou 3, eu não me lembro se foi no 2 ou 3. Pois bem, era o Sam Parker, inclusive, né, que depois se tornou presidente do Facebook. O que o Napster fez lá atrás? Só lembrando. Ele criou um sistema de compartilhamento de música, de MP3, né, peer-to-peer, ou seja, de uma pessoa para outra, né, e que aquilo ali vai dar um crash na indústria fonográfica. Inclusive, eles foram processados, deu um problema enorme, né? Mas mudou tudo. Né? As pessoas ficavam horas compartilhando música, passaram a comprar menos música em formas de CDs e DVDs e tal, e aí foi mudando tudo. Essa observação que ele faz no texto agora, o mesmo vai ocorrendo em relação aos jornais tradicionais, né? Nessa linha evolutiva. Muito cuidado aqui, eu estou falando de evolução, não é uma coisa biológica, mas de correr na linha de um tempo, né? De ir se desdobrando com consequências da rede no aspecto do alcance, comunicação e influenciação. Retomando o nosso texto, então. Pois bem, a gente parou aqui onde ele estava apontando, né, que os jornais estavam fazendo corte nas redações, fechando portas, enfim, estavam sendo atingidos, né, por isso, esse modelo novo que estava surgindo com muita força. Né? O tal site Upwork, praticamente com orçamento zero, consegue conquistar um público muito, mas muito maior que o de qualquer jornal, e a indústria, né, em desespero, percebe isso. Organizações inteiras surgiram ou se reorganizaram em torno da busca pelo viral, pelo que
dissemina, pelo que se compartilha e capta o engajamento, né? Pelo passível de se disseminar com traços de lacração. O portal de notícias de entretenimento BuzzFeed se transforma, então, em um gigante da internet com artigos listas que incluíam os desejos dos usuários por afirmação da identidade social. Exemplo dado, por exemplo, 28 sinais de que você foi criado por pais irlandeses, né? Sabe-se lá se a pessoa tem algum tipo de informação sobre essa na sua história e tal, mas vai atiçar a curiosidade para olhar, né? Você veja que tem um parentesco, pessoal, muito grande com o clickbait, mas atenção na dinâmica, para a gente poder aqui juntos chegar ao ponto principal das análises de hoje, que elas vão ainda desembocar um pouquinho mais adiante com o tal acontecimento. Tá? A outra frase, exemplo, que ele usa, né, ou, aspas, 31 coisas que só quem veio da cidade pequena do interior vai entender. Ali você capta o quê? A identificação, uma identidade. Ou seja, alguém que vem de uma cidade do interior, ela já se sente, em tese, pelo menos, atraída a dar uma olhada. Por quê? Porque tem 31 coisas que só ela, né, que é uma pessoa que veio do interior, vai poder. Enfim, o uso desse tipo de artifício, atenção, nas mídias sociais, em plataformas de mídia social, que não é a mesma coisa, né? Usando aplicativos, usando esses dispositivos. Em 2014, o Fischer vai dizer que ele foi um dos vários jornalistas, né, do Washington Post a lançar o Vox, um site noticioso que foi pensado para aproveitar o potencial da internet. Nós nunca moldamos nosso jornalismo de modo a agradar os algoritmos das mídias sociais. Não de maneira consciente, pelo menos, é o que declara o autor do livro. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Isso. Mas as manchetes eram projetadas com eles em mente. Quem? Os algoritmos. Ou seja, tinha-se em mente, mas não fazia baseada neles. Né? A abordagem mais eficaz, que, em retrospecto, nós deveríamos ter usado com mais comedimento, era o conflito de identidade. Exemplo: A. Progressistas versus conservadores. Né? B. A virtude do antirracismo. Né? Que um exemplo bom que seria, por exemplo, um combate direto a uma figura como Steve Bannon, por exemplo, né? Que vai dizer que ser racista e defender isso como emblema é algo que deve ser estimulado e gera engajamento. Ele tem vídeos que ele fala isso. Né? Então, a virtude do antirracismo ia numa direção contrária. C. A indignação com a flexibilidade do porte de armas. A identidade era o nosso estilingue. É aí que entra o título, né? Esse instrumentinho de quebrar vidraças e de arremessar para o lado que se escolha fazer. Boa para atacar, ou seja, dar uma estilingada, boa para provocar e para quebrar vidraças. Escreveu Ezra Klein, que é o fundador do tal Vox, né? Falando das mídias digitais em um livro sobre polarização. Abre aspas. No início, pouca gente percebeu que, para ganhar na guerra pela atenção, nós tínhamos que alavancar o poder da comunidade para criar identidade. Mas os vencedores surgiram rápido, geralmente usando técnicas com mecanismos que não entendiam bem. Aqui vou botar em tela bem rápido, que tem aqui a nota 39, né, para mostrar Ezra Klein a que está se referindo. É isso aqui. Né? Por que a mídia é tão polarizada e como elas nos polarizam? Isso está online, está em 2 sites. Um é pago, estava com um site com paywall, né? Mas dá para acessar por outro que eu vou disponibilizar na descrição. Né? Então, esse aqui. Retomando, muitas vezes isso implicou provocadores
ultrasectários, ou seja, esses arremessos de estilingue que ele vai nomear desse modo. Fazendas de cliques com fins lucrativos, golpistas descarados, sem se limitarem por qualquer traço de fidelidade à imparcialidade, à precisão ou ao bem maior, essas pessoas arrebanhavam um público imenso, favorecendo ou incitando intensos conflitos de identidade. As consequências de início não pareceram ir muito além da internet, mas alertas dos mais tenebrosos e, em retrospecto, da maior clareza, vinham aparecendo fazia anos e surgiam de uma região do planeta onde os riscos não podiam ter sido maiores e a atenção que se deu a ela menor. Né? Eu vou aqui, antes da gente começar agora, finalmente, a segunda etapa do vídeo de hoje, a ler o caso Myanmar, ou o caso Antiga Birmânia, vou fazer aqui um comentário breve. Então, galera, a gente agora vai examinar o caso Myanmar, né, o caso Antiga Birmânia, né, já tendo percorrido nesse vídeo pontos importantes da ideia do Tafel, sobre a psicologia da identidade social, a importância disso sob o ponto de vista dele, e como Fischer pega isso para construir o livro dele. Nós não estamos aqui debatendo com o Tafel, né, se o estudo dele é mais impactante ou tem mais profundidade do que uma outra avisada, não é isso. Né? Mas como que ele constrói isso, inclusive com a experiência dele de ter adotado em períodos de grave conflito identidade francesa, identidade inglesa, num contexto social em que ele, inclusive, corria risco de vida. Né? É uma coisa bastante intensa que ele usa nos estudos dele para poder se embasar. Então, tendo visto isso, a gente vai olhar agora a Myanmar, mas eu quero lembrar do seguinte: esse caso que a gente vai ver aqui, ele foi colado na mesma época em que, no Brasil, vivíamos as jornadas de junho de 2013. Né? Então, ao marcar isso que aqui, nesse vídeo, não passa de uma coincidência, eu não estou indo além disso, né? Senão a gente vai fazer aqui um vídeo de 2 horas, com elucubrações que não é nem muito o estilo que eu gosto de adotar, mas eu gosto de marcar isso. Né? O Snowden foge dos Estados Unidos, pede asilo no final de maio, junho de 2013. Aqui está eclodindo, né, toda aquela ebulição das ruas. E esse caso vai acontecer lá em Myanmar, né, envolvendo as mídias sociais, as plataformas de rede social. E é bom que a gente não perca de vista o seguinte, né? Que aqui eu me lembro bem que em 2013, para além das manifestações, a polarização que nós encontrávamos de certas plataformas, ela já estava até anteriormente, né? Um pouco antes de 2013, eu diria até 2011, 2012, bastante dando sinais de uma inflamação. Né? Vamos olhar, então, esse caso Myanmar, que nos importa. Então, a gente começa com a seguinte questão. O que acontece quando uma sociedade inteira, né, pensem nisso, entra na internet ao mesmo tempo e, da noite para o dia, faz a transição de uma mídia sem mídias sociais nenhuma para uma vida totalmente dominada pelas redes? Essa transição de uma hora para outra. Pode soar como um experimento impossível, mas ele aconteceu. Chama-se Myanmar. Atenção, essa colocação aqui. Para vocês verem a intensidade, a gravidade disso que a gente vai analisar, tudo que a gente está lendo aqui em nível de mundo, né, ocorreu em 8 anos. A gente viu no vídeo 1, o feed de notícias, quando o Facebook se torna público, correto? Estamos em 2013, onde, de um modo geral, né, 8 anos se passaram para que pessoas fossem entrando na internet, conhecendo as plataformas, usando as tecnologias, mesmo que na prática, né, na realidade, nós saibamos que nesse grande mar, né,
A maioria das pessoas ainda nada de cachorrinho. Essa é a imagem que eu faço. É por isso que nós estamos enfrentando tantos problemas ainda. Eu uso muito essa imagem que a gente está na infância da internet, por incrível que pareça, né? Porque é necessário um aprofundamento em diversas questões e que muita gente não consegue, ou não quer, ou não deu tempo ainda de experimentar esse aprofundamento, né? Pois bem, continuando, né, o caso da Birmânia, né, atualmente se chama Mianmar, né? Ele vai dizer o seguinte, né, no caso de uma hora para outra, um lugar, ele faz essa transição abrupta. Não tem mídia social nenhuma, internet, e de repente isso entra com força. Abre aspas. Tenho a convicção de que vocês, a partir de hoje, vão embarcar na maior aventura das suas vidas, disse quem? Eric Schmidt, que era o CEO de longa data do Google, diante de uma sala repleta de estudantes durante a visita que ele fez a Mianmar no início de 2013. Diz ele ainda, né? Disse ele, na verdade, com a internet vai ser impossível retroceder, né? Vou mostrar aqui uma imagem disso aqui. Ó, é essa aqui a matéria. Ó, vou dar uma facilitada aqui, eu vou botar no tradutor do Google. Ó. Chefe do Google diz que liberdade da internet é fundamental para Mianmar, março de 2013. Ó. Esse cara aqui, o Eric Schmidt, o chefão lá, CEO do Google, né? Durante uma conferência lá no Parque Tecnológico em Yangon, né? No início do ano. A matéria, enfim, eu vou colocar também na descrição para todo mundo e tal, né, que quiser olhar. Aqui ele vai falar sobre conselhos para a comunidade web, né, emergente de Mianmar, né, aquele blá blá blá, fazendo a propaganda do potencial da rede, né, para o país, né. Pois bem, continuando aqui. Durante décadas, olha o problema, né? Então, no início desse ano, a internet chega lá, né, o Google, né, com toda a força, né? Tem aqui esse cara que é um chefão do Google, chega lá já fazendo esse anúncio, né? E o Fischer vai dizer o seguinte: durante décadas, esse país, que é o segundo maior do Sudeste Asiático, depois da Indonésia, com as suas florestas tropicais, deltas tomados por arrozais, costa para o Oceano Índico, esse país estava empenhado em um dos isolacionismos mais ferrenhos de todo o planeta. Mianmar era governado por uma paranoica junta militar que impunha a proibição quase que absoluta de celulares, internet, de imprensa estrangeira, viagens internacionais. Em suma, era um país fechado no seu próprio umbigo e controlado por um governo extremamente agressivo e autoritário, né? Torturas e repressões violentas eram executadas cotidianamente com a pior combinação possível de incompetência e crueldade. Em 2011, atenção, 2 anos antes disso que a gente está vendo agora, o líder em idade avançada do país foi substituído por mais um general de cara azeda, diz Max Fischer. Tem 100, né, o nome do cara. Mas esse sujeito revelou tendências reformistas. Ele convidou os e-books, né, a voltarem ao país, relaxou as restrições à imprensa e tirou preso político da cadeia, né? Aparentemente um grande avanço para o que era. Distanciou-se da China, que era um vizinho cada vez mais imperialista, e deu início a tratativas com os Estados Unidos da América. Eliminaram-se sanções, marcaram-se eleições. Em 2012, Barack Obama foi o primeiro presidente estadunidense em exercício a visitar o país. Um agente coadjuvante, mas de alta visibilidade nesse processo de abertura, bem visto tanto por líderes de Mianmar quanto por norte-americanos, foi o Vale do Silício. Eles prometeram que botar o país na internet e rápido iria modernizar a sua economia e empoderar os seus 50 milhões de cidadãos, garantindo efetivamente a transição para a democracia. Um agente coadjuvante, mas de alta visibilidade nesse processo de abertura, bem visto tanto por líderes de Mianmar
quanto por norte-americanos foi o Vale do Silício. Eles prometeram que botar o país na internet e rápido iria modernizar a sua economia e empoderar os seus 50 milhões de cidadãos, garantindo efetivamente transição para a democracia. Meses depois da visita do Obama, Schmidt, esse CEO do Google, né, no papel de embaixador itinerante do Vale do Silício, pousou em Yangon, que é a capital histórica de Mianmar, para anunciar a chegada das gigantes da tecnologia estadunidense. Ladeado pelo embaixador norte-americano, ele disse a uma plateia estudantil, abre aspas, a internet, uma vez instalada, garante que a comunicação e o empoderamento se tornem lei e prática do seu país. Os líderes mianmarenses, né, também acreditaram na visão do Vale do Silício. Um jornal estatal chegou mesmo a advertir os cidadãos que uma pessoa sem identidade no Facebook é como uma pessoa sem endereço, né? Ou seja, sem identidade. Né? O país embarcou na internet quase que instantaneamente. De 2012 a 2015, o índice de adoção da internet explodiu de 0,5% para 40%, principalmente através dos smartphones baratos. O preço dos chips de celular caiu de $1.500 para $1,50. E o Facebook teve papel determinante nisso. A partir dos acordos com empresas locais, o Facebook providenciou que os aparelhos já viriam com uma versão enxuta do aplicativo da plataforma Facebook. Em países pobres como Mianmar, onde a renda média é de aproximadamente $3 ao dia, o preço do pacote de dados pode ser algo proibitivo. De forma a superar esse obstáculo e vencer a corrida para capturar os 2 bilhões ou 3 bilhões de usuários mais pobres do mundo, o Facebook e outras companhias de tecnologia dos Estados Unidos lançaram a taxa zero. O que era isso? Taxa zero era, na prática, um subsídio à população inteira através de acordos com operadoras locais para abrir mão de cobranças dos dados que passassem pelos aplicativos das empresas. Na verdade, gente, Mianmar foi um tubo de ensaio e, para o Facebook, um sucesso estrondoso. Uma imensa proporção do país aprendeu a mandar mensagens e navegar na internet exclusivamente através do Facebook. Tanto que muitos ainda não sabem que existe outro jeito de se comunicar ou de ler notícias na internet. Pois bem, o Fischer vai dizer o seguinte: cheguei a Mianmar no início de 2014, posei em Yangon para cobrir a tênue transição do país para a democracia. Parecia um lugar congelado no início dos anos 60, quando governantes militares o haviam cortado fora do mundo exterior. As quedas de energia elétrica eram comuns, a tecnologia moderna era rara, os primeiros caixas automáticos internacionais estavam sendo instalados. Prédios de repartições coloniais britânicas, caindo aos pedaços e tomados por trepadeiras, ainda se destacavam no centro da cidade. Muitas das ruas principais ainda não eram pavimentadas e, no início da manhã, se enchiam de monges budistas descalços. Religiosos de manto laranja e escarlate, que é a cor característica dos Theravada, né, que eu destaquei no início do vídeo, que é predominante dessa região, da Tailândia, inclusive, também, reverenciados pela devotíssima maioria budista, estão por todo canto em Mianmar. Nos intervalos entre entrevistas com políticos e ativistas, passei a ver o futuro de Mianmar como algo mais instável do que haviam pintado. Os militares ainda tinham considerável poder e se mostravam relutantes em abrir mão dele. Uma ala extremista crescia entre a classe monástica, religiosa, né, budista, ao passo que as mídias sociais do país, recém-abertas, estavam se enchendo de racismo e conspirações. Em qualquer ponto da internet, via-se conversas acirradas sobre minorias traiçoeiras e um nome em especial aparecia com frequência nas minhas conversas e era preocupante: o Iratu.
Quem era esse cara? Esse cara era um monge budista que tinha passado a última década preso por causa dos sermões carregados de ódio, e ele acabara de ser solto graças a uma série de medidas de anistia geral. Esse sujeito entrou imediatamente no Facebook e no YouTube. E agora, em vez de viajar pelo país de tempo em tempo para espalhar o ódio, disseminar conspirações, medo, paranoia, ele usava as plataformas de redes sociais para chegar a boa parte da nação várias vezes por dia. Vamos ver rapidamente uma imagem sobre isso aqui. Isso aqui é uma matéria, né, sobre essa entrada, né, da internet, em especial dessa plataforma Myanmar. Colocar em tela inteira e, para facilitar, dar uma traduzida. Vou colocar também na descrição, né? Essa matéria aqui, na verdade, ela é de julho de 2018, né? Ela vai fazer uma retrospectiva mostrando a ascensão do Facebook, como que ele alimentou o caos e confusão em Myanmar, né? Mostrando que a rede social explodiu naquela região, né? Permitindo que notícias falsas e violências consumissem o país, né? Estava saindo daquela opressão terrível, né? De uma ditadura militar, né? E aqui, enfim, eu não vou ler a matéria, eu vou colocar na descrição, quem quiser ela dar uma olhada, né, para a gente poder retomar o nosso texto. Tem umas imagens aqui da época, né, de 2013, essas imagens, né, explicando alguns detalhes que a gente vai ler aqui. Vamos voltar para o texto. Pois bem, retomando, o que esse Viratu, né, esse monge budista, o que ele fazia, né? A incitação dele era a seguinte: ele acusava a minoria muçulmana de Myanmar de cometer crimes horríveis, né? Ele misturava boato com invencionice, fake news com desinformação, né? No Facebook, as postagens desse cara, desse monge, circulavam e viralizavam entre usuários que as aceitavam numa boa, como verdade, criando uma realidade alternativa e paralela definida por conspirações, ira, ódio, o que levou esse monge Viratu a outro nível de estrelato, entre aspas, né? Uma pesquisadora de Stanford, que havia trabalhado em Myanmar, a Ella Callan, se encontrou com o gerente sênior do Facebook no final de 2013 para alertar que o discurso de ódio estava tomando conta da plataforma, né? Tal como ela conta posteriormente ao jornalista Timothy McLaughlin, em um país com centenas de milhares de usuários, em breve seriam milhões, o Facebook empregava apenas um moderador, gente, que sabia revisar conteúdo em birmanês, né, que era a língua predominante. Myanmar era o nome da antiga Birmânia, o que deixava a rede social praticamente sem supervisão, ou seja, era nada, um revisor para aquele povo todo. Os gerentes disseram a Callan, né, o jornalista, né, disseram a Callan não era jornalista, né, era uma pesquisadora de Stanford, que mesmo assim a empresa ia seguir adiante com a expansão de Myanmar. No início de 2014, Callan transmitiu outro alerta para o Facebook. A situação estava piorando e havia ameaça de violência. Mais uma vez, pouca coisa mudou. Meses depois, esse monge Viratu compartilhou uma postagem na qual, aspas, afirmava falsamente que muçulmanos, donos de 2 casas de chá na cidade de Mandalay, tinham estuprado uma budista. Esse cara postou os nomes dos homens e da loja e disse que a agressão fictícia era o tiro de largada de um levante dos muçulmanos contra os budistas. Aqui eu botei um parêntese, gente, para olhar aqui só uma imagem bem rápida, tá? Depois vocês dão uma olhada na internet, ainda está bem vivo em termos de notícia e tal, sobre esse caso lamentável aqui de Praia Grande, no Brasil, né? Que é muito similar a esse tipo de fenômeno de disseminação de ódio, usando boato, mentira, desinformação, que é isso aqui, ó. Vou botar esse caso do Brasil aqui em tela, rápido. Não sei se todos vocês vão lembrar, é o caso que essa moça, né, ela foi espancada após boatos, né? Na verdade não foi Praia Grande, foi Guarujá, eu me enganei.
né? Isso aqui foi em maio de 2014, me lembro bem disso, né? Tinha algo a ver aqui, eu coloquei, deixa eu botar na tela cheia, né? Uma mentira sobre ela fazer algo com crianças, receita com magia negra, foi uma coisa dessa, enfim. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. Enfim, dezenas de moradores de Guarujá, né, foram agredir, né, mataram ela, né? E o boato foi gerado no Facebook, né, de que ela sequestrava crianças para utilizar em rituais de magia negra. Olha que loucura isso, né? Isso não é o único caso, não, né, de coisas desse tipo de coisa, de crime, né, que começa com essa explosão de ódio a partir de invenções da internet, de criações de boatos. Retomando, esse monge, o Viratu, né, ele ainda insistiu que o governo devia fazer um ataque de prevenção, né, contra os muçulmanos. Olha isso, invadindo casas de muçulmanos, mesquitas, uma demanda comum, né, da parte de genocidas, cuja mensagem implícita é que cidadãos de bem têm que fazer o que as autoridades não fazem, ou seja, são os justiceiros, né, que proliferam aqui também no Brasil. Idem, fazer o mesmo, né? Enfim, essa postagem viralizou lá e dominou os feeds país afora. Olha a questão dos feeds de notícia aqui, que a gente viu no vídeo 2, né? De como esse tipo de microjornalzinho nos perfis participa não só da viralização, como desse engajamento em torno do que é disseminado. Pois bem, viralizou e dominou os feeds país afora, com usuários indignados que embarcaram, aspas, nesse entusiasmo, nessa loucura coletiva, né, instigando uns aos outros a atacar e dizimar os vizinhos muçulmanos. Né? Enfim, centenas se revoltaram em Mandalay, atacando lojas muçulmanas e seus proprietários, matando 2 pessoas e ferindo várias. Né? Isso aqui eu vou fazer um comentário depois sobre isso. Deixa eu botar aqui. Voltar. Aliás, vou comentar agora, bem breve. É que eu me lembro, esse caso, um conhecido de um conhecido na época, ele comentou comigo, ele estava viajando no estilo mochileiro por vários lugares do mundo e tal, e ele passou por ali. E eu me lembro que eu achei muito estranho, né, porque eu conheço um pouco, né? Eu tive um convívio com 2 monges Theravadas dessa linha budista Theravada, um era do Sri Lanka, os 2 do Sri Lanka, né? E eu conheci eles, então eu tive informações daquela região um pouco através deles, muito embora não seja Birmania, não seja Mianmar. E esse cara, que esse amigo comentou, ele tinha me passado a seguinte informação, dizendo que estava tendo esse problema, né? E que teria sido se originado dentro, né, da comunidade budista. Né? Então, na época, eu não sabia do detalhe, digamos, desse líder religioso, que esse tal de Viratu aqui, né, e que ele já tinha, né, o hábito, né, ou a tendência, a inclinação a fomentar esse tipo de situação de ódio, de ressentimento. Né? Então, retomando aqui, conforme a revolta ela vai se espalhar, ela se espalhou, né? Uma autoridade do governo vai ligar para um conhecido na sucursal de Mianmar, da firma de consultoria Deloitte, pedindo ajuda no contato com o Facebook. Nenhum, nem outro conseguiram falar com a empresa. Em total desespero, o governo bloqueou o acesso à rede social em Mandalay. As revoltas esfriaram, ficaram mais brandas, e no dia seguinte, autoridades da companhia finalmente responderam à ligação do representante da Deloitte. Não para saber mais sobre a violência, mas para lhe perguntar se ele sabia por que a plataforma havia sido bloqueada. 2 semanas depois, numa reunião com uma autoridade governamental, o representante do Facebook disse que estavam trabalhando para melhorar sua capacidade de resposta a conteúdo perigoso em Mianmar. Né? Mas, se a empresa mudou alguma coisa, o efeito na plataforma foi indetectável. Assim que o governo revogou o bloqueio virtual, o discurso de ódio e o público de Viratu só cresceram. O Facebook sabia, pelo menos desde o incidente em Mandalay,
disse Dave Madden, que era um australiano que coordenava a maior aceleradora de startups de tecnologia de Mianmar, ao jornalista Timothy McLaughlin. Abre aspas. Não é questão de retrospecto. A escala do problema era significativa e já estava na cara, ou seja, já era evidente, já era óbvio. Abre aspas. Sem capacidade ou sem disposição para considerar que seu produto podia ser perigoso, o Facebook continua ampliando seu alcance em Mianmar e em outros países em desenvolvimento e mal monitorados. A empresa se isolou em uma crença do Vale do Silício que Smith havia citado na sua primeira visita a Yangon. Abre aspas. Você responde ao discurso do ódio ou do mal com mais discurso, com mais comunicação, com mais vozes. Vamos olhar aqui essa matéria, antes da gente finalizar esse vídeo, que ela justamente é uma matéria que aborda o papel específico do Facebook nesse acontecimento. Então, aqui nessa matéria, na verdade, fala que o Facebook está perdendo guerra contra discurso de ódio. Não houve guerra nenhuma, né? Inclusive, eu vou compartilhar também uma imagem de um artigo, né, que mostra como que eles não se interessaram sobre os resultados, sobre estudos relacionados à psicologia comportamental, cognitiva, que mostravam o quanto que o manejo, né, de dispositivos que se pautavam em condicionamento por recompensas, né, que mexiam com fluxo de dopamina, como a gente viu no vídeo 4 e tal, como que o Facebook, na verdade, não se interessou muito, né, em se aprofundar nessa questão. Na verdade, o Facebook, essa matéria aqui, perdendo a guerra contra o discurso de ódio, não houve, né, entendimento, em nenhum momento houve guerra contra o discurso de ódio em Mianmar. A coisa saiu de controle, né? E aqui diz, né, que o Zuckerberg falou para os senadores dos Estados Unidos que o site de mídia social estava contratando dezenas de outras pessoas para revisar o que estava acontecendo lá. Na verdade, a gente tem aqui, inclusive, um artigo que mostra como eles, no fim das contas, né, detectaram que não havia problema algum, né? Enfim, foi isso aqui. Aqui uma outra, eu fiz aqui um print, né, dessa matéria de 2013, isso aqui foi no olho do furacão mesmo, né? Briga entre budistas e muçulmanos de Mianmar mata 8 na Indonésia, né? Mas a gente viu como que começou, na realidade mesmo, não foi exatamente uma briga, isso foi uma incitação, tá? Nesse caso, porque entra naquela lógica, deixa eu botar aqui para falar, naquela lógica que a gente viu do endogrupo contra o exogrupo, ou vice-versa, nós contra eles. Essa que é a lógica de conflito, de cisão, de divisão, que também é bastante fomentada na internet, né? Enfim. Então, pessoal, a gente chegou ao fim desse vídeo 5, né? Reagindo à máquina do caos, nós versus eles, o estilingue. Essas imagens, matérias, o link para baixar os artigos, os dois, eu vou deixar na descrição, tá? Para quem quiser dar uma aprofundada, dar uma revisada. Convido a você que está vindo aqui pela primeira vez a que se inscreva aqui no portal Fio do Tempo e, principalmente, né, que assistam os vídeos 1, 2, 3 e 4, né, para poder seguir uma certa lógica de argumentação, de reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Eu coloquei aqui no banner, inclusive, né, os nomes dos vídeos. Lembrando aqui, para finalizar, é importante que eu não falei, para quem não viu ainda, está vindo, às vezes a pessoa está vendo aqui pela primeira vez o vídeo 5, né? Essa série aqui ela vai ser longa, sabe? Eu calculei mais ou menos uns 15 vídeos, eu estou aqui projetando, né? Então vai adentrar o ano que vem todo, com certeza. E o diálogo que vocês vão encontrar nela, principalmente, né, vai ser com esse livro aqui, ó, do Fischer, né? A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram a nossa mente, o nosso mundo, com algumas ideias do meu livro, né? A Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas, Manipulação Digital, né?
Eles têm pontos de contato muito grandes. E o Engenheiros do Cal, do Disneyano da Empoli, um livro muito bom também, que há alguns elementos destacados pelo da Empoli, né, em que, em determinados momentos, a gente vai apontando, né, e articulando e tentando avançar nas reflexões que a gente constrói aqui. Bom, então a gente fica por aqui hoje, pessoal, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo, então. Até!